Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você algumas ideias de lanches saudáveis para crianças. Muitas pessoas têm me pedido isso aqui nos comentários de outros vídeos, preocupados com o lanche das crianças, lanche em casa, lanche para levar para o colégio, dicas para montar uma merendeira que seja mais saudável, para não depender tanto assim de industrializado. Você vai amar essas dicas, porque são opções fáceis e práticas e baratas. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se você é novo, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Eu sei que essa questão do que oferecer para criança de lanche é uma questão que tortura muitas pessoas, muita gente não tem muita noção mesmo do que oferecer para os filhos, do que mandar para o colégio, do que mandar naquele intervalo que ele acabou a natação e depois vai fazer o futebol, meu Deus, que eu mando pro meu filho de lanche. E muitas pessoas acabam dependendo muito de industrializado, né? Aqueles biscoitos de pacotinho que já vem embalados e são muito bonitinhos, né? As crianças vêm no supermercado, querem pegar, que tem carinha de bichinho, suquinho com carinha do personagem preferido, e a criança acaba pedindo, e a gente às vezes fala, vou dar porque é feito para criança, será que é muito saudável já que é feito para criança? Será que é pensado de uma forma especial? Então vamos falar mais sobre isso. Sempre que você for comprar algum produto que seja para criança, um suquinho para criança, um leitinho para criança, um biscoito para criança, lembre que mesmo assim você vai ter que dar uma olhada no rótulo. Alguns produtos são realmente um pouco melhores, acrescidos de vitaminas, às vezes com mais proteína, com mais cálcio, mas tem outros que não, que na verdade só tem essa questão do marketing mesmo, de ter uma embalagem mais bonitinha. Então não é porque o produto é infantil que necessariamente ele é adaptado para criança, que é especializado para criança. Lembra sempre de ver o rótulo e lembra sempre, quando você olhar o rótulo, que o primeiro ingrediente que aparece lá é o que vem em maior quantidade. Então, se no produto que você está comprando para o seu filho vem primeiro farinha de trigo branca, açúcar, xarope de frutose, é um produto de pior qualidade e não deve ser oferecido para criança. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando como não ser enganado pelo rótulo dos alimentos. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Sempre que você for pensar num lanche para os seus filhos, ou para o seu sobrinho, ou para a criança que você cuida, lembra que o principal é que os alimentos sejam os mais naturais possíveis. E sempre que possível, eu acrescento uma fruta. Porque as crianças precisam de muitas vitaminas, precisam de muitos minerais, elas estão em fase de franco desenvolvimento, de crescimento. Então não é só caloria por caloria, elas precisam muito de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras para o intestino funcionar, né? Hoje em dia cada vez mais é comum crianças muito constipadas porque comem muitos alimentos processados. Então a fruta é uma forma muito fácil da gente conseguir acrescentar vitaminas, minerais e fibras, porque é doce, naturalmente, as crianças aceitam às vezes melhor do que o legume e a verdura. Então às vezes a pessoa fala assim, Patrícia, eu queria muito mandar palitinhos de cenoura com hummus pro meu filho de lanche, mas na vida real isso não rola. Muitas crianças não vão aceitar isso mesmo, gente. Tem criança que torce a cara para um pepino, torce a cara para uma cenoura. Mas ela come bem uma maçã, ela come bem uma banana. Então lembra de caprichar na fruta, para salada de fruta, ou para fruta mesmo, uma porçãozinha de fruta. Você pode botar nos potinhos, você pode mandar uma fruta inteira. E se você precisar mandar a fruta já pré-preparada, né, de repente, por exemplo, uma melancia, né, não tem muito como você mandar uma melancia inteira para criança. Lembra de botar num potinho que vede, que não vai vazar, e de botar de repente numa lancheira que seja térmica, porque principalmente no Brasil que é mais quente, às vezes você pica a fruta pela manhã, se a criança vai comer aquilo à tarde já tá azeda, tá ruim, não é para comer. Então lembra que o ideal mesmo é que você ofereça a fruta, se ela vai fazer 2 lanches, que de manhã seja uma fruta mais perecível, de repente uma fruta mais picada, tipo um melão, uma melancia, uma laranja que você já descascou, se você precisar descascar. E à tarde, se ela for comer mais uma outra fruta, você manda uma peça inteira, tipo uma maçã, uma banana, uma uva, porque aí não tem perigo dela azedar e estragar ao longo do dia. Muitas pessoas falam, o mais prático mesmo é oferecer o biscoito, porque, né, a bolacha, não sei como é que você chama, me fala aí como é que é na sua região, se chama biscoito, bolacha, cookie. E o que você costuma oferecer, né, para os seus sobrinhos, para o seu filho, para o seu neto, de lanche? Me conta aqui para mim embaixo nos comentários que eu vou adorar ver aqui. Mas outras pessoas pensam assim, o biscoito é o mais fácil, né? Então vou comprar um biscoito de aveia, um biscoito sem açúcar, porque acaba sendo um biscoito mais saudável para criança. Não necessariamente é mais saudável, às vezes o biscoito tem aveia sim, mas o biscoito tá lotado de açúcar, de xarope de frutose, xarope de glicose. Tem muita farinha branca além do açúcar, então da aveia. Então lembra mais uma vez de ver o rótulo. E lembra também que
Biscoitos diet nem sempre são indicados para criança, a não ser que sejam crianças que estejam fazendo um acompanhamento nutricional ao médico por questões de saúde. O ideal mesmo é que a criança não consuma adoçante artificial. Essa é uma recomendação, a não ser que seja uma criança diabética com uma outra condição de saúde mais específica. Então lembra que se você conseguir preparar os seus biscoitos em casa, você já vai ter mais flexibilidade, porque já vai deixar pré-pronto ali. Você pode continuar mandando biscoito, que é mais prático sim mesmo no dia a dia, mas aí você vai saber o que tem no seu biscoito. Lembra que eu tenho uma playlist aqui de receitas de biscoito, porque eu sou do Rio, eu falo biscoito, não sei como é que você fala. Mas tem bolacha, tem biscoito, tem cookie, tem um monte de coisa lá que você pode oferecer para as crianças e uma opção mais saudável. Então, eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para te ajudar. Aproveita também, e se você adora essas dicas para alimentação dos filhos, da família, vida mais saudável, dá curtida no vídeo que eu venho e faço outros vídeos nesse mesmo tema, tá bom? Outro detalhe importante é você lembrar que o seu filho tem gostos dele, preferenciais, né, pessoais de cada um, e que às vezes a gente quer impor um gosto nosso para a criança e acaba criando uma má impressão, uma implicância. Por exemplo, tem criança que odeia passas e a mãe quer fazer um bolo de maçã com passas ou um cookie de aveia com passas. E aí a criança come aquilo, já vai achar que todo bolo, todo biscoito que a mãe fizer em casa, ou o pai, ou a avó, vai ter passas. E aí já passa, não gosto do bolo, do biscoito da minha mãe, porque toda hora a pessoa fica tentando, né, empurrar aquilo para a criança. Então lembra que pode ser que a criança não aceite todos os alimentos do mundo também. Provavelmente você não come todos os alimentos do mundo, é muito difícil alguém que come absolutamente tudo. Então lembra que pode ser que ela tenha uma certa seletividade, isso não quer dizer que seja uma criança chata para comer. Vamos tentar evitar os rótulos também, porque isso entra para a criança e ela acaba, né, aceitando que ela é assim, difícil de comer. E tenta fazer opções diferentes. Se ela não gosta de passas, faz um cookie de banana com aveia. Faz um cookie de banana com aveia e cacau. Fica super docinho, super gostoso. E não precisa necessariamente ter aquele ingrediente que ela não gosta. Outro detalhe interessante é que a criança precisa também de proteína porque ela está em desenvolvimento. Então, é muito interessante que você consiga oferecer ao longo do dia nos lanches para as crianças alguma fonte de proteína saudável. Pode ser um ovo cozido mesmo, pode ser uma pastinha de ovo, pode ser com atum, que às vezes é mais fácil, né, de botar na merendeira. Pode ser um franguinho desfiado, pode ser um iogurte, que às vezes ela leva. E se você congela o iogurte, você tira ele do freezer de manhã, quando for no meio da manhã, assim, para parte do lanche mesmo, ele já tá numa temperatura fresquinha, ainda tá geladinho e tá descongelado. Então, o interessante é que você tente oferecer alimentos mais naturais possível e menos industrializados. E lembra também que essa questão de você olhar o rótulo do industrializado é muito importante e você tentar fazer em casa vai te facilitar, porque a alimentação da criança é muito similar à alimentação saudável de um adulto. Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato de baixo índice glicêmico, tem que ter gorduras saudáveis. E talvez a gente consiga isso numa receita de um bolo, por exemplo, de banana com aveia e chia. Talvez você consiga isso com um cookie e com um iogurte. Então, é interessante que você tenha essa noção de educação nutricional, porque a alimentação que você faz é o espelho da alimentação do seu filho, do seu neto. Uma outra opção que eu acho bem interessante é tentar fazer algum tipo de patê para passar no pão ou para passar numa torradinha que a criança goste. Isso porque no patê, às vezes, você consegue botar uma cenourinha, você consegue botar um espinafre, você consegue botar uma beterraba. E aí você mistura isso com uma ricota ou com cottage, bota um franguinho e vira uma pastinha, que às vezes é uma forma fácil da criança também conseguir comer esse lanche no intervalo. E tem uma outra dica que é muito importante: cuidado com o que você oferece de bebida para as crianças, porque muitas pessoas falam assim, a criança tem que tomar suco de fruta, né? Suco de fruta é saudável. E a gente já sabe que o suco de fruta é muito concentrado em calorias e muito concentrado em carboidrato. E claro que de repente você pode querer fazer um refresco de fruta em casa para o seu filho. Você pode fazer uma laranjada, pode fazer uma limonada, pode fazer um refresco de melancia ou de melão, em que você pega uma parte de fruta, bate com água e oferece para a criança sem coar. Agora evita aqueles copos de suco de laranja de 400 ml, que às vezes vão 5, 6 laranjas ali para a criança consumir. É muita quantidade de açúcar mesmo. Açúcar naturalmente presente da fruta, mas é um açúcar. E lembra também para evitar ao máximo aqueles suquinhos de caixinha industrializados, concentrados, néctar que dissolve, suco de pozinho, então, né, nem se fala, porque isso é muito lotado de açúcar, não vai trazer nenhum tipo de benefício para a criança e vai viciá-la no paladar. Lembra também que uma boa opção para a criança consumir de lanche, né, nos intervalos, é o próprio leite que ela pode levar ou iogurte.
A água, gente, botar sempre uma garrafinha com água geladinha, garrafinha térmica, fresquinha, e lembrar a criança de que ela tem que consumir água ao longo do dia é muito importante. Lembra de dar uma olhadinha aqui embaixo, então, nas playlists que eu vou separar para você, para te ajudar a organizar mais o seu lanche. Tem receita aqui de pão caseiro, pão de queijo, petisco, lanche, pastinha, patê, bolo, biscoito. Vou deixar um monte de receita aqui legal pro lanche, para essa opção, né? Do lanche da tarde, merenda da manhã, que pode te ajudar. E lembra também uma coisa que é importante: não adianta você querer que seu filho seja super saudável, consuma cenourinha com hummus, uma maçãzinha, enfim, né? Pasta de grão de bico, e chega na hora do seu lanche, você sente do lado dele com um pacote de batata frita de pacotinho e um hambúrguer, né? Porque a gente tem que dar o exemplo e a criança vai se espelhar muito na gente. Então não adianta você querer consertar a alimentação do seu filho se você não faz uma alimentação saudável. Então dá uma olhada no meu vídeo também de reeducação alimentar que pode te ajudar. Me conta aqui o que você costuma mandar de lanche pro seu filho, pro seu neto, enfim, pra criança que você cuida na escola ou no intervalo da manhã, o que você costuma fazer? E se tem alguma receita que você gostaria de ver a versão mais saudável aqui, que eu venho e preparo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!